Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MentorX Cash. Estou aqui com o meu amigo Bruno, temos um outro convidado ilustre aqui que vai estar conversando com a gente. Antes de começar, não posso deixar de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, que vá lá, façam a inscrição, comentem os nossos vídeos. Já estamos indo para o episódio 48 hoje, então, quer dizer, tem muita coisa bacana lá para ser vista, para ser compartilhada, né, Bruno? Para ser comentado. Um acervo de respeito, né? Um acervo de respeito. Eu não tenho dúvida que se vocês entrando lá no nosso canal, vocês vão encontrar muita coisa interessante e coisas que vocês possam compartilhar com os conhecidos, com as pessoas com quem você está trabalhando. Então, assim, nos prestigiem, porque é a forma que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. A partir daí, ele distribui isso daí para outras pessoas e, enfim, é esse o nosso principal propósito aqui com o nosso podcast. E se tiver algum assunto dentro desse acervo que a gente falou que você não viu e queria ver, só escrever pra gente também, que a gente arranja alguém bacana para falar sobre esse assunto aí. Exatamente. E hoje temos um assunto que é inédito, né? A gente ainda não tínhamos abordado sobre o tema, né? E então vou te pedir, Bruno, que você fale um pouco sobre o tema, fale sobre o nosso convidado, para que a partir daí a gente possa iniciar o nosso papo. Boa. Vamos lá, turma. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de compliance. Tá? Então, uma área que lembro quando a gente começou, né, PG, assim, já existia, porque o compliance é mais velho que a gente, então, não vou entregar a idade também, mas assim, o compliance já existia muito antes da gente começar a nossa carreira, não é esse o ponto. O ponto é que quando a gente começou as nossas carreiras, não haviam áreas estruturadas de compliance, pelo menos nas empresas brasileiras onde a gente trabalhava. Verdade. Quando essas áreas foram instituídas nas respectivas empresas onde a gente trabalhava, a gente até não sabia nem o que significava o nome. A gente teve que dar uma pesquisada para saber o que significava o nome, entender a complexidade da área. E é uma coisa que se foi novidade para a gente, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, é uma coisa hoje absolutamente recorrente, presente em diversas empresas, grandes, pequenas, independente dos setores. A gente veio do setor bancário, né, prioritariamente a gente veio do setor financeiro, onde sim é bem mais estruturado as áreas de compliance, mas hoje em dia o tema compliance, ele na verdade abrange uma série de setores, independente do tamanho das empresas. E aí, quem que a gente chamou para falar a respeito de compliance? A gente trouxe o Juliano. O Juliano é um profissional com mais de 10 anos de atuação em áreas de risco, compliance e proteção de dados. Ele já passou por empresas como a HSBC, o Paranabanco, a Juno e o Shopping Miller. Atualmente, o Juliano atua como consultor independente e DPO profissional, além de ser membro da comissão de LGPD do Conselho Regional de Administração, né, o CRA do Paraná, e consultor também na comissão de integridade e compliance do próprio CRA. O Juliano tem certificações super importantes como ISO em gestão de programas de compliance, ISO como auditor líder anti-suborno e certificação como DPO pela SERPRO, pela Data Shield. Então, Juliano, em primeiro lugar, cara, muito obrigado pelo convite, por disponibilizar um tempinho para a gente aqui para falar a respeito do compliance. E a nossa promessa e o nosso pedido aqui era que a gente ia falar sobre compliance sem romantismo. A gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe de a vida como ela é. Vamos falar um pouco de compliance na prática, né? Mas antes da gente entrar no papo, antes da gente já te bombardear com algumas perguntas que a gente preparou a respeito, queria te pedir para começar um pouquinho definindo para o público, que talvez não esteja tão familiarizado com o texto, conceitualiza para a gente um pouco a respeito de compliance, os pilares do compliance, fala um pouquinho para a gente o que significa, daí do maior para o menor a gente vai entrando nos detalhes e vamos te bombardeando de perguntas, pode ser? Perfeito, pessoal. Primeiro agradecer a oportunidade de estar falando sobre o tema cada vez mais importante no mercado. Basicamente, o que é o compliance? É estar em conformidade. Tá? O que é a grande dúvida? Em conformidade com o quê? É isso que a gente leva para as empresas, tá? Óbvio que a gente tem leis, regulamentos setoriais com os quais a gente é obrigado a cumprir, mas eu tenho que também refletir a estratégia da empresa. Eu gosto sempre de usar os pilares de compliance para avaliar ou implementar qualquer programa de compliance. Qual que é o primeiro pilar de compliance? Comprometimento da auto-administração. Simples, pessoal. Se a auto-administração, os donos da empresa, o conselho, eles não quiserem, nada acontece. Se eles não estiverem comprometidos, nada acontece. Sim. Qual que é o segundo pilar de compliance? Políticas e normas. Assim, eu tenho que definir o que eu quero que esteja em conformidade e colocar isso numa linguagem para aplicar ali treinamentos, fazer um plano de comunicação, para passar para a estrutura da empresa, porque não adianta nada eu ter uma definição e isso está numa gaveta, isso está num diretório e ninguém ter acesso. Então é muito importante o plano de comunicação, que é o terceiro pilar de compliance, que é treinamento de comunicação, que ele vem das políticas e normas. Tá? Quarto pilar de compliance, canais de denúncias.
também é bastante simples, pessoal. Apesar do nome ser pesado, algumas empresas hoje já usam, né? Canal de ética, ouvidoria. Não é canal de fofoca, é o canal de... Mas no começo é sempre o canal de fofoca. Quando a gente vai implementar, entra umas coisas assim, porque fulano tava com o celular alto, porque fulano... Entra de tudo nesse canal. Mas assim, aí cabe, né, ao Compliance Officer fazer um amadurecimento desse canal, explicar, olha, não é para isso, isso aí se resolve com o teu gestor, isso se resolve com o RH, mas a parte da fofoca tá dentro do processo de implementação do canal de denúncia. Mas qual que é a obrigatoriedade dele? Por que eu preciso ter desse instrumento? Para reportar ilícitos. Então, se está acontecendo uma situação de assédio dentro da minha empresa, eu preciso que o assediado esteja confortável em se manter anônimo e fazer um repórter adequado. Que se existe um desvio de um material, algum tipo de fraude, alguma suspeita de fraude, que aquela pessoa esteja confortável em levar isso nesse canal de uma forma sigilosa. Então, é para isso que serve. O próximo pilar são as investigações internas. Ok. Ou seja, se eu tenho um problema dentro da minha empresa, se ocorreu um incidente, eu preciso investigar, eu preciso entender o que aconteceu. Obviamente, né, pessoal, guardando uma proporção, né? Então tem que ser algo relevante, eu faço uma investigação, é o tal de entender a causa raiz, para ver o quanto que eu vou investir para que aquilo não aconteça de volta, ou, enfim, se é um problema maior do que eu imaginava. O próximo pilar é a due diligence, né? E os KYs que a gente chama, know your customer, know your provider. Exatamente. Então, assim, qualquer entidade que eu vou ter relacionamento, ou até mesmo meus empregados, eu preciso fazer uma avaliação. Então, eu tenho como exemplo uma empresa que nós atendíamos, foi contratar um gerente financeiro. E dentro do processo de avaliação desse gerente, a gente descobriu que ele tinha 2 condenações em processo por lavagem de dinheiro. Beleza. Como é que eu coloco um gerente financeiro... Pra cuidar do dinheiro dos outros? E com condenações por lavagem de dinheiro. Então, isso é importância. Ou então, eu vou fazer um negócio com uma entidade, uma empresa nova, um grupo não tão conhecido, ou até mesmo conhecido. Tem que avaliar. Será que... o próprio governo hoje disponibiliza para nós listas de restrição do trabalho escravo, sancionadas, a NPD lá da LGPD, trabalho infantil. Então a gente tem muito acesso para avaliar se eu quero ter aquele nível de ética daquele parceiro dentro da minha empresa. O próximo pilar, também super importante, é a análise de riscos. Então, esse é um trabalho contínuo, vai do gerenciamento de riscos. As empresas maiores, elas têm estruturas grandes para fazer gerenciamento de risco. Aí, quando a gente fala mais das médias, isso já está ali com a qualidade também, ISO 9000. Então, tudo isso acaba gerenciando o risco. E ele é muito importante como a ferramenta para tomada de decisão. Então, assim, os recursos são limitados. Então, eu tenho X valor para gastar. Então, eu tenho que atacar o que mais tem maior risco, que a matriz de risco me auxilia bastante no que eu olho primeiro, o que eu ataco primeiro. Controle interno, que são estruturas, são mecanismos que eu tenho dentro da empresa para monitorar, para garantir que aquela situação está sendo atendida, que foi verificada lá na análise de risco. Então, vamos dar um exemplo. Financeiro, que é o que todo mundo se preocupa. Então, o financeiro, quando faz os pagamentos, normalmente todo final de dia ou no outro dia de manhã é feita uma conciliação. Ou então, antes de outro controle interno, que é isso que os bancos têm, né, o próprio sistema dos bancos. Eu vou fazer um pagamento, eu não consigo pagar sozinho. Então, eu vou pagar e vai para uma segunda alçada. Uma vez identificado teus maiores riscos, né? Exatamente. Fazendo aí por uma questão de impacto e probabilidade, os maiores, aí você tem que criar um controle e esse controle precisa ser, enfim... compatível com a estrutura da empresa. Exatamente. Compatível com o nível de risco. Eu tenho uma situação aqui que nunca aconteceu, ou aconteceu uma vez por ano. Talvez eu não dê tantos olhos para ela. Mas agora, se eu tenho uma situação reincidente, toda semana eu faço 2, 3 pagamentos errados. Não, tem que ter alguma coisa errada. Eu tenho que olhar, eu vou ter que ter um controle mais detalhado sobre esse item. E por último, auditoria e monitoramento. Então, a auditoria interna já está nas 3 linhas de defesa lá, né, que talvez seja tema de outra conversa, mas é fundamental, porque se a gente define uma coisa, faz uma comunicação, a gente tem que ver se isso está sendo feito, se está sendo cumprido. Sim. Esses são os 9 pilares de mercado. Às vezes pode em alguns lugares ver 8, em outros ver 10, mas é os que eu gosto de usar. Legal. Resumo de tudo isso. Eu resumo o compliance em 4 coisas. Tá? A primeira delas, definição de estratégia. Aquilo que eu falei, compliance é estar em conformidade. Em conformidade com o quê? Primeiro ponto. Então, claro, tem as leis e regulamentos, então eu tenho que garantir que o meu funcionário bata o ponto, que ele apresenta os atestados direitinho, que ele usa os EPIs. Isso aí é básico. Mas eu tenho também estratégia. Eu tenho algumas estratégias da minha empresa. Por exemplo, eu já escrevi código de ética que o vestido das moças tinha o tamanho em centímetros, que podia ser.
Hoje a gente está indo para um lado que eu já posso trabalhar de bermuda, então depende, isso é estratégia, não tem uma lei que defina isso. Então a empresa tem que colocar isso como estratégia para o compliance poder monitorar. Legal, entendi a estratégia. Segundo ponto, que já é um dos pilares, treinamento e comunicação. Não adianta eu definir uma estratégia se eu não comunicar, não treinar e treinar periodicamente. Então não adianta eu colocar num contrato de trabalho que o colaborador tem que usar IPI, vou dar um exemplo, e nunca mais falar sobre isso. Aí daqui a pouco a gente vai ver se o colaborador está com 10 anos de empresa e se ele lembra do que tinha no contrato de trabalho dele que ele assinou, não vai lembrar. Não. Então, por isso que a gente tem que ter esse plano de comunicação. É treinar e revisar, né, Juliano? Porque algumas coisas pelo meio do caminho deixam de fazer sentido, né? Exatamente. Eu sempre reforço que as regras, as políticas, as normas, elas não são imutáveis. Elas têm que olhar para a operação. Tá? A gente precisa da operação olhando para isso para dizer que meu trabalho fica inviável com isso. Ou então eu vou precisar contratar mais 3 pessoas para cumprir esses controles. Então, isso tem que vir da operação, né, PG? E por último, que é o mais complicado dentro da estrutura de compliance, é a responsabilização, é a punição. Então, vamos dar um exemplo. Se eu coloco que é obrigado a usar IPI em determinada atividade, aí o colaborador não usa, e eu não faço nada, ele vai continuar não usando. Então, eu preciso responsabilizar, eu preciso usar a palavra pesada, eu preciso punir. A própria CLT prevê uma escala de punições. Então, se eu não punir, eu estou incentivando aquela pessoa que está descobrindo aquela regra. Então, se eu não tiver esses 4 pontos pensando em compliance, seja óbvio, né, pessoal, a gente, conforme a complexidade, isso vai mudar. Então, eu tenho coisas muito mais complexas, coisas mais simples, mas se eu não tenho esses 4 pontos, não existe compliance. O legal dos 9 pilares é que todos eles são interdependentes, né? Eles se conectam, porque assim, você não pode partir para a via da responsabilização e punir o caso se você não comunicou devidamente, se você não deu treinamento. Então, uma coisa meio que conecta sempre a outra, né? E aí, eu acho que os níveis, porque esse aqui é um approach importante, porque a gente tende a pensar, via de regra, que quando a gente fala de estruturas de compliance, a gente pensa em estruturas altamente complexas, ou bancos, ou financeiras, de outras maneiras, corretoras, etc e tal. Que, lógico, tem um arcabouço legal super rígido que você tem que seguir, porque tem auditorias periódicas, tem uma série de checks que eles fazem, você tem que estar sempre compliance, sempre aderente, porque senão você pode ser penalizado com multa, etc e tal. Mas sem entender o princípio do compliance, como isso que você comentou, que é conformidade com alguma regra, norma, etc e tal, isso foge muito do ambiente de banco, de financeiro, se aplica a qualquer coisa e se aplica a qualquer organização, agrupamento de pessoas, pode ser um clube, pode ser uma empresa, pode ser uma universidade, qualquer coisa. E aí, como é que isso foi institucionalizado para virar uma área de empresa, Juliano? Porque assim, eu dei uma fuçada no Central, eu fiz minha lição de casa, fui dar uma fuçadinha. Eu cheguei a ver, inclusive, assim, indicativos de que áreas mesmo institucionalizadas de compliance surgiram lá por 1960 por causa da máfia americana, que tinha muita empresa envolvida com lavagem de dinheiro, etc e tal, mas pelo jeito remonta a tempos até anteriores disso, né? Sim, assim, os primeiros relatos do compliance formalizado e estruturado, então o primeiro ponto se a gente olhar para o compliance, toda entidade tem o compliance, talvez não formalizado, mas aplica desses pilares ele orienta o colaborador, ele define regras, então toda entidade tem. O que acontece? Nas entidades menores isso não está tão formalizado. Perfeito. As primeiras, ouvimos falar de compliance como compliance hoje lá por 1913 na economia americana. Pô, bastante tempo. Bastante tempo, mais de 100 anos. Então, a gente que trabalha no meio bancário, a gente conhece isso há muito, muito tempo. No Brasil, ficou o mais famoso o compliance com os grandes escândalos de corrupção que tiveram, nós tivemos a lei anticorrupção, então isso trouxe um peso muito maior para o compliance. Gerou uma obrigatoriedade, então muita empresa tendo que investir mesmo sem querer, porque o compliance acaba não sendo, compliance formalizado acaba não sendo uma prioridade, tá? Eu até, só pegando o gancho nessa tua fala do formalizado, que eu concordo com o Bruno, a gente às vezes meio que no informal, se você parar para pensar, toda empresa tem uma área de compliance. A gente acaba trabalhando em conformidade com um monte de regras, mesmo que sejam regras até mais genéricas, mais gerais, né? Mas a gente trabalha em conformidade. A gente não... Nós estamos agora empreendendo, nós estamos com a nossa empresa está em conformidade com um monte de coisa. Né? A gente tem as nossas regras, a gente não tem, obviamente, um departamento de compliance, mas a gente trabalha em compliance com as nossas normas, com as nossas estratégias estabelecidas, né? Porque às vezes também fica nessa... É importante a gente colocar que o compliance tem que estar acima, né? Então, assim, qualquer empresa de qualquer tamanho
quanto mais você trabalhar conforme as regras estabelecidas, né, as normas estabelecidas para aquele agrupamento, como o Bruno colocou, melhor, né, cara? Porque as coisas ficam claras, né? Aquele negócio, a regra é clara, né? Que nem diz o Arnaldo lá, né? Senão fica complicado, porque aí eu posso achar um troço, o Bruno acha outro, você acha outro, e cada um segue com as melhores das boas intenções, mas o resultado no final pode ser trágico, né? Perfeito. Eu gosto de dar o exemplo, vamos dizer, uma panificadora. Pois é. Então, eu tenho lá a panificadora que tem lá o pai da família que sabe assar o pão, e a esposa trabalha ali no balcão, a filha ajuda. O compliance dessa panificadora, provavelmente ela está dentro de uma agenda. Tem ali os boletins para pagar, tem os controles, as datas, tudo. Mas vamos dizer que o pão dessa panificadora é muito bom, isso vai crescendo, e daqui a pouco ele precisa aumentar o time, aí já vem lá o genro trabalhar, já vem um primo, e está tão bom isso, está tendo tanto volume que nós vamos abrir mais uma panificadora. E mais uma. Daqui a pouco eu estou com 10 panificadoras espalhadas numa cidade, no estado. Será que a agendinha cabe? Então, controlar tudo não isso, tem como. Então, o compliance ele tem que ser compatível. Então, em termos gerais, e isso até é olhado por autoridades, tá? Se eu faturo 30 mil por mês, faz sentido eu investir 10 mil por mês em compliance? E, pessoal, quando a gente fala em compliance, não pensa só em compliance. Eu estou falando em auditoria, em controles, em canal de denúncias, em treinamento, enfim, a gente fala o compliance porque a missão é cumprir... O guarda-chuva, né? Cumprir tudo isso. Então, faz sentido uma empresa que fatura 30 mil investir 10 mil em compliance? Não. Se não operar, eu sempre comento com as minhas equipes, quem paga a conta não somos nós. Então, você trava a empresa. Né? A gente tem que viabilizar negócio. Mas essa empresa fatura 100 mil. Será que faz sentido ela investir 10 mil em compliance? Em controles? Agora, se essa empresa fatura 30 milhões... Já começa a fazer total sentido. Total sentido. Inclusive, se essa empresa tiver algum problema, tiver algum incidente, virar um processo judicial, ou vir um Ministério Público da vida, vai falar, cara, você não investia nada, você foi omisso na tua operação. É essa a conotação que dá. Então, ele tem que ser compatível com a estrutura. Então, eu costumo falar muito, eu não vou ficar controlando o estoque de clips. Porque não faz sentido, mas talvez agora controlar o meu financeiro, controlar o meu estoque, assim, eu preciso investir mais, porque é ali que está o coração da empresa. Que aí a gente já vai de volta lá para a matriz de risco que a gente ia falar. Não, essa tua linha de raciocínio faz todo sentido, mas até explorando esse lado, Juliano, até desculpa que você estava numa linha de raciocínio, eu te interrompi aqui, mas agora eu fiquei curioso com isso daqui. Dentro dessa... A gente, obviamente, enfim, fazendo sentido contratar e ter uma estruturação de área de compliance, tem a ver com o que você acabou de falar. Você começa a ter uma estrutura maior, muita gente, e aí também você começa a ser submetido a algumas normas gerais, inclusive... Você contou algumas aí, norma anticorrupção, enfim, tem algumas normas que você passa, até pelo tamanho da empresa, o setor onde você está atuando, a complexidade das coisas, a ter que seguir algumas normas. Querendo ou não, você tem que seguir aquelas normas, né? São normas institucionalizadas. Você, como está no meio, e você observa que existe ainda empresas que deveriam seguir determinadas normas e nem sabem que deveriam seguir essas normas, e depois são surpreendidas lá na frente com algumas coisas, uma multa, alguma coisa, e de repente poderia evitar se ela já soubesse que teria que seguir algumas coisas. Acho que normas, de maneira geral, uma ou outra, eu até concordo do desconhecimento. Mas as obrigações mais importantes, dificilmente há o desconhecimento. O que acontece é que a pessoa fala, não vou fazer isso. Assumir o risco. Vou assumir o risco. Então, assim, como a questão das normas, a empresa tem acesso, ela vai ter acesso, só que às vezes é caro, às vezes é trabalhoso, às vezes não, o prazo para implementação disso é só daqui X meses. Vai olhar um mês antes. O bom brasileiro, né? Eu vejo isso depois. E aí vai ter um problema lá. E vai ter um problema, só que aí o que acontece? Aí é que te acionam. Exatamente, aí eu sempre que me acionam para fazer, eu atuo em compliance em todos os pilares, não que eu seja especialista em todos, mas a gente, preciso de uma auditoria, eu não sou auditor, a gente vai contratar auditoria, vou te ajudar a contratar auditoria. E normalmente a empresa me chama, eu quero melhorar minha segurança de informação, eu quero fazer a gestão de riscos, e a primeira pergunta que eu faço é, por que você quer? E qual que é a resposta? Que eu quero aprimorar minha governança. Falei, pessoal, vamos lá. Não é. Por que você quer? Por que você quer ter o compliance? Porque eu explico. Por que eu estou perguntando isso? Se você quer abrir capital, legal, eu vou olhar lá para a norma da B3. Se você quiser virar um banco, legal, vou olhar lá para o Bacen. Fica mais fácil para... Fazendo uma transição familiar. Isso, então, é exatamente a história que eu ia contar. Uma das empresas, eu acho que um ano atrás, me chamaram, queriam, a gente quer a estrutura de governança, tal, compliance, legal. Por quê? Aí a moça que me atendeu, que era acho que uma das filhas do dono, é uma empresa conhecida aqui em Curitiba, então eu mais ou menos sabia a história. Não, aqui, eu falei, vamos lá.
Eu acho que eu sei o que é. Vocês querem profissionalizar a gestão, porque o patriarca já estava idoso. Então, eu falei, é isso. Eu falei, então tá fácil. Então eu sei o que vocês querem. Então não tem uma regra específica, é só uma questão de estruturação mesmo. Às vezes é um investidor. Hoje a gente tem muita a figura do investidor anjo, né? Então você realmente acha que vai vir um investidor anjo, vai colocar 10, 20, 30 milhões numa empresa e não vai existir uma estrutura de governança, de compliance, de controles? Vai. Só que quando as pessoas me falam isso é mais fácil. Mas fato, BG, outro caso também que é bom comentar, quando tem um incidente muito grave. Uma fraude muito grande, uma perda muito grande, então agora nós precisamos, como que a gente não sabia disso? Lá, indo para a gestão de riscos, a gente fala, cara, se o meu gerenciamento de risco é bem feito, não pode existir surpresa. A gente costuma falar isso. Então, aí eles buscam realmente a na dor, né? É o reativo. Claro que o mundo perfeito, se o compliance fosse preventivo, né? Acontece quando ele é obrigatório. Então, o que eu costumo falar, só para fechar essa parte, BG, é que, legal, o compliance é obrigatório para a empresa, pessoal, vocês entendem que a gente está colocando dinheiro, tempo, vamos fazer isso valer a pena. Vamos buscar o valor. Vamos buscar valor para isso, porque não adianta nada, assim, eu te jogar um monte de papel aqui, te dar não é fazer por fazer, né? Na boa, pessoal, vocês acham tudo na internet hoje. Vai lá, tem todas as empresas têm código de ética aberto, tem tudo, a maioria delas tem, as grandes empresas, excelentes códigos, tá tudo lá, cara. Então, não, assim, como que a gente dá valor por isso? Como que eu agrego isso? Então, e a gente tem que medir. Às vezes como eu falei no caso, tô tendo muito erro nesse processo aqui, como é que a gente faz? Vamos criar um controle legal. Criou o controle. Aí se vai acompanhando, nossa, diminuiu os erros mesmo. Então, gerou valor. Então, esse é o desafio. Perfeito. É justo eu dizer, Juliano, que o valor que a área de compliance, desde tratada de um jeito estratégico, e não só como mal necessário, que ela pode ajudar no resultado do negócio proativamente ou reativamente também, porque assim, se você for auditado por alguma lei específica sobre a qual você está sujeito e você não fez o que tinha que fazer, é multa, entendeu? Então é melhor você estar aderente, porque se vier um regulador ver se você está compliance com determinada lei, você evita a perda. E proativamente, no sentido de se você consegue executar bem os controles e faz o que você falou, por exemplo, de entender uma melhoria contínua, porque, cara, isso aqui tá muito esquisito. Esse nível de erro para esse nível de controle não tá legal. E, eventualmente, daí você deriva para fazer uma melhoria de processo, etc e tal, também, assim, proativamente você está evitando um problema maior. Então, me parece que a questão de encarar o cumprimento da norma, não vou nem falar da lei, mas da norma, né? Ele pode ajudar a gente nos dois sentidos, né? Tanto evitando dor de cabeça, quanto, na verdade, proativamente gerando até resultado, no caso de melhoria contínua, né? Assim, é muito difícil, esse é um desafio do compliance, mostrar o valor dentro da empresa, porque ele acaba sendo uma área que, se tudo dá certo, ele não é visto. Então, assim, até eu brinco com a minha... E a gente trabalha muitas vezes com orçamento, né? No orçamento você vai ser sempre o último da fila. Então, assim, o que eu costumo falar? Vamos para aquele exemplo da padaria que eu falei. Vamos pensar quantos pãezinhos essa padaria tem que vender para ter um lucro de R$5.000. Quantos pãezinhos? Pense que ele vai ter que pagar aluguel, água, luz, maquinário, funcionário, imposto. Pense quantos pãezinhos lá ele tem que vender para ter um lucro de R$5.000. Não sei, estou dando um exemplo. 10 mil pãezinhos, certo? Agora imagine se, em função de um descontrole de caixa, ele acabou esquecendo de tirar o caixa lá e ficou dinheiro no caixa e houve um furto. E roubaram 5 mil. Esse é o lucro que o compliance dá. Esse 5 mil seria lucro... o lucro líquido. Então, assim, eu tento demonstrar, cara, se você evitar isso, veja que a gente faz lá o controle de caixa, ou então diminui, altera um processo. Só que, assim, de novo, na dor, é no problema. E o compliance, como eu falei, ele acaba não sendo visto. Eu costumo falar para minhas equipes assim, pessoal, você quer notícia boa, vai pro marketing, porque no compliance é difícil. A gente só vai tratar o problema, não tem jeito. Bom, a gente viveu isso, né? O compliance é o famoso custo evitado, né? O cost avoidance, né? Que a gente falava em inglês. É isso mesmo. E seguindo o que o PG falou do orçamento, outro grande desafio do compliance. Você vai para uma reunião de definição. Você vai para uma reunião de orçamento, você vai sentado de um lado de um cara que quer trocar uma máquina na fábrica. No teu exemplo da padaria, o que você vai fazer? Vou comprar um outro forno para fazer mais pão ou de repente investir em algum... Aí eu preciso lá, eu quero 100 mil no ano aqui para contratar o canal de denúncia, um treinamento, isso, aquilo, eu do compliance, e gerar controle. Aí vem o cara do comercial e fala, não, eu quero 100 mil para investir em mídia para vender mais, vai me aumentar 30% das vendas. Olha, briga é difícil. Briga. E desleal, né? Desleal. A gente já te viu chorando bastante. Né? Não é fácil. Mas e falando assim como que a vida é real, que é uma briga difícil,
Você comentou com a gente, inclusive esse era um dos motes do papo aqui, o compliance sem romantismo, né? Por que você costuma dizer que é um assunto que não pode ser tratado com romantismo, Juliano? Talvez eu tenha formado essa minha opinião, Bruno, ao passar dos anos de estar atuando em compliance e nesse meio de governança. O que acontece? Em muitas empresas a gente vai ver o profissional de compliance, ele é uma pessoa à parte da empresa, né? Então, às vezes a empresa está toda informizada, está lá ele de gravata, de terno, andando, olhando com aquele ar superior, não se envolve, que tem que ter independência, eu não vou nos eventos da empresa. Então, não que não tenha que ter independência, é necessário a independência do compliance. Mas eu vejo que hoje o compliance ele é muito mais produtivo sendo próximo à operação. Claro. Tá? Eu costumo falar, compliance não tem alçada, ele não define, ele não aprova ou desaprova nada. Ele emite opinião de risco, ele fala, talvez dê certo, talvez dê errado, conforme essa norma aqui não pode, ou conforme essa norma ela pode. Então a gente acabou com o passar dos anos colocando o compliance no pedestal. E não é isso, pessoal, a gente precisa estar dentro da operação, o compliance tem que estar junto, as pessoas têm que ter acesso. Então eu, trabalhando com compliance, a minha maior vitória quando estou numa empresa, e um funcionário de ponta vem conversar comigo sobre um tema de compliance. Que ele se sente à vontade para falar comigo e falar, olha, eu tive esse problema, o que eu acho melhor? Porque assim, o canal de denúncias que a gente fala, ele acaba sendo frio, né? Ele é frio, ele vem um texto lá escrito, você não sabe. Agora, quando você fala olho no olho, você entende, você às vezes muito faz o papel de psicólogo. Então, e tenta falar, não, veja bem, mas veja uma norma da empresa para a tua segurança. Então, você consegue fazer esse trabalho. E como se faz isso se não estiver próximo da operação? Claro. Então, assim, por isso que eu falo que não tem complexidade no compliance. Tem trabalho, é trabalhoso, demanda, e conforme, é óbvio, né, o que a empresa faz, às vezes o processo dela é complexo, não o compliance é complexo. Perfeito. Então, é por isso que eu falo que a gente tem que parar de romantizar o compliance, tem que estar no meio do pessoal. Sim. Eu tenho uma experiência bem bacana. A gente escreveu um código, na verdade revisou um código de ética, discutimos diretoria, superintendência, os gerentes de primeiro nível, fizemos todo aquele trabalho, depois quase 6 meses para escrever o código de ética. E eu tive a oportunidade de fazer a apresentação desse código de ética presencialmente, para todos os colaboradores. Claro, a gente fez várias reuniões e saímos dessas reuniões com 3 alterações no código de ética. Por quê? Porque inviabilizava a operação. E a gente não sabia disso. Foi a galera que estava lá no dia a dia que te disse que era Exatamente. Então isso assim, esse nível do compliance é o que me trouxe muita satisfação. De a pessoa estar confortável, uma pessoa lá da ponta estar confortável, de levantar a mão. Ô, seu Juliano, mas olha, tal coisa assim a gente não consegue fazer na nossa área. Porque buscar conformidade num troço que não é possível. E a prioridade é a operação. A empresa tem que operar. Pro compliance é muito confortável ficar falando não pode. Não, cara, a gente tem que viabilizar com segurança. Eu preciso, legal, quer fazer isso? Tem tal risco. Sem risco a gente não faz nada. Não existe empreender sem risco. E não dá para viver sem risco. A missão do compliance é deixar o jogo limpo. Cara, legal, isso aqui até aqui dá para ir, a gente tem essa proteção, daqui para frente pode ter um risco, tá? E se a gente não conversar com a operação, não conversar com a ponta, isso não acontece. Então por isso que eu falo que a gente tem que tirar o compliance da salinha, o compliance tem que ir para a produção, ir conversar com o pessoal, estar envolvido, mas eu vou reforçar, né, que senão vão me bombardear depois nos comentários. Tem que ter independência. O compliance, então o ideal... Cada estrutura pode ser um pouco diferente, reporta para um diretor, mas quanto mais alto o reporte do compliance, melhor. Mas ele reportar para um nível mais alto, para um conselho, para uma presidência, não quer dizer que ele não deva satisfação para os gerentes, para os diretores, que ele tenha que conversar, que ele tenha que interagir, mas é realmente uma questão de liberdade de trabalhar e de apontar eventuais irregularidades. Perfeito. Aí, deixa eu entrar num ponto aqui então, porque você estava falando que eventualmente, né, os colaboradores de compliance pareciam assim, um peixe fora d'água, assim, né? A galera não convidava nem para almoçar. Não, é isso mesmo, Galera, você tem um amigo que trabalha no compliance, convida o cara para almoçar, né? Não tem problema. Convida os caras para almoçar, não tem problema nenhum. Não tem esse problema quando trabalhar com a gente. Não. É uma área mais madura, você entendi o valor do compliance. Mas assim, você ainda vê muito, Juliano, uma tentativa de distanciamento, porque são assuntos, eventualmente, que são ásperos, no sentido de que, via de regra, vocês têm que ser o chato da história. Não tem que ser, né? Assim, olha, existe uma regra que diz isso, então isso não pode de acordo com a regra. De novo, se a regra é boa, é ruim, não estou entrando no mérito, foi uma coisa que foi definida em conjunto pela alta direção, essa é a regra. Estou apontando que isso está compliance, isso não está compliance. Só que você ainda encontra muita gente tentando tirar o corpo fora, no sentido assim, cara... Por mim até faria, mas é que o compliance não deixa. A entidade então, compliance. O povo meio que ainda joga a culpa das coisas na entidade compliance, assim. Sim, e o mais interessante, Bruno, é que isso acontece com coisas que às vezes nem foi o compliance que definiu.
Compliance não define, né, mas nem está no escopo do compliance. Então, às vezes eu chamo, né, uso o compliance de muleta. Não, porque o compliance não pode. Cara, mas não existe essa norma. Eu nunca... Aonde que tá? Que eu posso ter deixado passar, né? Mas acontece que a pessoa não quer fazer alguma coisa, não quer liberar... Usa o nome do compliance. Usa o nome do compliance. Mas aí a gente entra bem na questão do papel do líder, né, Bruno, na questão do compliance. Assim, o líder tem que representar a empresa. E o compliance não definiu nada. O compliance, ele atuou junto com a diretoria, com a administração, para ver a estratégia, quais seriam as políticas, normas, o que a gente tem que manter em conformidade. Então, não é uma decisão de compliance, é uma decisão da empresa, da entidade. Tá? Então, quando o gestor, que é o representante da empresa, fala que eu não concordo com isso, estou fazendo o que o compliance mandou, a gente precisa rever alguma coisa. Tem algum problema. Porque ele é o representante da empresa. E ele tem que entender, assim, e outro ponto, pessoal, as regras de compliance não são inquestionáveis, não são imutáveis. A gente tem que conversar. Se o cenário mudou, vamos trazer para a pandemia, quanta coisa mudou com a pandemia? Quantas empresas faziam home office e quantas fazem agora? Que é o que você falou no início. Ao longo do tempo, as normas vão mudando. Então se adaptando à nova realidade. Né? Exatamente. Então, assim, por isso que há uma preocupação em quando a gente tem uma pirâmide de normas, digamos assim, onde o topo estaria o código de ética e conduta ali, depois a gente teria as políticas, depois normas, depois procedimentos operacionais. E é muito importante você envolver os gestores e pessoas-chave no desenvolvimento conforme essa escadinha. Né? Porque é o momento dele falar ali, isso aqui vai afetar minha operação, isso aqui não tem como cumprir, ou vamos melhorar a segurança aqui. Então o papel do líder é esse. Mas agora, a partir do momento que o líder chega e fala, não, eu estou fazendo só porque o compliance mandou, porque veio aqui, agora você falou do líder, e uma curiosidade aqui, porque a gente até já em treinamento, até a gente teve a oportunidade de participar juntos aqui, e até surgiu essa questão. Por exemplo, via de regra em código normativo da empresa, código de conduta da empresa, está lá escrito que você não pode utilizar material da empresa em benefício próprio, por exemplo. Mas não vai regulamentar se você pode imprimir uma folha, uma pode, 200 não pode, 10 pode, 50 não pode. Mas não pode, está escrito que não pode. Como é que eu, como gestor, né, tenho que lidar com essa situação? Você é meu funcionário, eu fiquei sabendo que você está imprimindo uma folha, ou imprimiu uma folha para levar o teu exame lá no médico, que você não tinha como imprimir em casa, acabou fazendo. Isso é um descumprimento? Como é que você recomenda que isso seja tratado? Eu até entendo que tem a questão de recorrência, mas enfim, como você recomendaria aí que as pessoas tratassem alguma coisa nesse nível? PG, é difícil, porque se eu falo que eu não pode usar material da empresa, uma ou 4.000 impressões, está em descumprimento. A menos que o código especifique. Mas aí o comprimento da saia naquela empresa que você fala. Perfeito. Quem é que vai medir? Perfeito. Mas assim, foi a primeira pergunta que eu fiz quando escreveram isso. Falei, eu quero saber quem que vai estar medindo isso aí, né? Mas tudo bem. Mas assim, a gente tem que tomar um cuidado. Agora, a gente teve uma evolução dos códigos de ética. Então, eu tô falando, desculpa, só para complementar, porque senão fica um negócio... Porque assim, o código de ética não vai estabelecer se é uma ou 400. Perfeito. Aí vai dizer que não pode. Pode. Se eu quiser, eu vou falar assim, cara, uma folha por mês você pode imprimir. Só que faz sentido isso, pessoal? Não faz. E olha o tamanho que vai ficar meu código de ética. Eu vou contar os clipes que você tem ali no... Cara, não faz sentido. Então, é uma coisa que não faz sentido. Então, o olho sai mais caro que o peso. O que a gente costuma... dificilmente você vai ver um código dizendo que pode usar recursos próprios da empresa. Né? Mas a gente precisa ter o bom senso. Né? Então, o exemplo que eu PGD, eu preciso ir no consulta médica, tem que imprimir um exame aqui. Legal, então o gestor tem que acompanhar isso. Tá? E também tem que tomar um certo cuidado de tratar com igualdade também, porque às vezes uma pessoa foi lá e fez e o gestor descumpriu o código e a outra fez, ele, eu não gosto desse aqui, eu vou falar, não pode, você viu, você sabe, você não pode. Mas assim, é difícil, porque a gente não pode levar esse nível de detalhes, senão a gente vai ter um código de ética de 200 páginas. Claro. De 200 páginas. Mas tem algumas empresas que colocam de uma forma mais leve, que empoderam nesse ponto um pouquinho mais o gestor. Fala assim, seja consciente. Um exemplo bem bacana. Vender... Vender coisas lá no ambiente de trabalho. Então, eu sou representante de tal marca de cosméticos, eu tenho lá a minha chácara e eu trago lá alguma coisa que eu cultivo na minha chácara e quero vender dentro do ambiente de trabalho. O que é certo e o que é errado? Não sei. A estratégia da empresa. Não existe lei que proíba ou incentive. Então, é uma decisão da empresa. Aí o que eu faço? Eu vou ter que
ir para a alta administração e falar, e o que vocês querem fazer? A gente, de um lado, a gente está incentivando as pessoas a terem uma renda, é bacana. Por outro lado, eu já tive problemas, por exemplo, de a menina que vendia as lingeries em horário de trabalho ir lá e cobrar outra que não tinha pagado. Como que a empresa vai lidar com isso? Então, é bem tênue isso. Então, o último que eu escrevi nesse sentido, que a gente definiu, foi assim, cara, você só não pode usar recursos da empresa para fazer essa venda e você não pode fazer a venda em horário do expediente. Você deixa então, de fazer o teu trabalho. A gente tentou dar uma equilibrada. Tá? Existem grandes grupos que incentivam e disponibilizam uma sala para a venda ser feita. Grandes grupos com mais de 20 mil funcionários, que falam assim, não, cara, não, legal, pode fazer. Tá aqui, tem essa salinha. Faz lá. Faz lá, aqui se resolve. Então é bem tênue. Então, assim, mesmo a regra estando escrita, a gente tem que entender que existem exceções. Não, assim, não tem como a gente fugir disso. Um exemplo que eu lembro muito bem do treinamento de brigada de incêndio. Quando uma pessoa tem uma queda muito grave e tá toda quebrada lá, qual que é a primeira coisa que eles falam pra você? Não movimenta a pessoa, certo? Aí é verdade, o bombeiro fala assim, tá, mas aquele lugar que ela tá pegando fogo, você faz o quê? Deixa ela lá? Prioridades? Bom senso. Então, eu vou recolher aquela pessoa, tentar não machucar, mas eu não posso deixar lá que aquela área tá passando por um incêndio. Então, assim, as regras não são... existem exceções, não são imutáveis. Tá? Só que como que a gente controla isso? Quando eu tenho muitas exceções, que é importante registrar a exceção, quando eu tenho muitas exceções, eu tenho que rever minha regra. Tá na hora de sentar e rever, né? De rever a regra. Mas a exceção existe. Você quer ver? Agora outra coisa que o pessoal vai me bombardear. Compartilhamento de senha. Não, mas aí... Isso não existe, ninguém faz isso. Ninguém faz isso, não. Que nossa, não pode compartilhar. Cara, óbvio, não pode. A partir do momento que você compartilha uma senha, você tá emprestando a tua identidade para outra pessoa e você é responsável. Mas aí eu tenho que fazer um pagamento que, se eu não pagar, vai dar um juro de não sei quantos R$1.000, a outra pessoa tá lá e sei lá, teve que ir no médico, eu não preciso... Cara, você vai compartilhar a senha. Só que assim... Tem que registrar isso tudo. Perfeito, chama o responsável, vem aqui junto, a gente vai ter que fazer, faz, na hora que faz, já vai lá, reseta a senha. Eu quebrei a regra, mas era para pagar o incêndio literalmente. Quebrei, então eu faço isso de uma maneira mais transparente possível. Bom exemplo. Esse é um bom exemplo. O importante também, né, Juliano, por isso que você falou, um dos pilares super importantes é a questão da comunicação, porque não dá para o colaborador, o pior de tudo isso é o colaborador alegar desconhecimento da regra, isso é que é o pior. Eventualmente ficar na dúvida, porque uma coisa é zona cinza, não é tão preto e branco, eu não sei exatamente o que fazer, ok, acontece. O que não dá, eventualmente, numa situação essa, como você mencionou, você veja, tem saída. Usando o bom senso, tem saída. Aí, eventualmente, a gente vai ter que descumprir o código, vou compartilhar a senha, eventualmente vai, mas tem formas de fazer. Por exemplo, chama o gestor, fala, olha, eu sei que a regra diz que não, mas eu acho que precisamos, o que a gente faz, como é que a gente minimiza esse risco, então dá para fazer. O que não pode, eventualmente nesse caso, a pessoa compartilhar por outra razão e não essa de apagar um incêndio, depois não sabia dessa regra e tal. O desconhecimento ainda é muito alegado, né? Por isso que eu acho que o treinamento é super importante, reforçar a comunicação é importante. Né? Não só o treinamento, como assinatura de termos, enfim, reuniões que gerem atas, o compliance sempre tem que evidenciar. Um exemplo que eu tenho um colega que atua no ramo portuário, em Porto, e eles desligaram um colaborador lá porque ele ia muito a locais proibidos. Em Porto tem muito local proibido, todo mundo passa máquina, container e tal. E demitiram por justa causa. Quando isso foi pro juiz, e avaliado todas as evidências, tudo que eles tinham, eles não tinham uma estrutura muito robusta dessa comunicação, as evidências dessa comunicação, desses treinamentos, e o juiz reverteu justa causa, falou, não estava adequadamente informado, ele realmente não sabia. Ele alegou, não sabia que não podia naquele setor. Ele alegou desconhecimento. Por outro lado, eu tenho um outro caso real, onde um colaborador entrou com a ação, tá? Ele fez aquela rescisão indireta, saiu e entrou com a ação. E ele alegando várias coisas, alegando lá que usaram os dados deles indevidamente, que ele foi, como ele tinha sido punido algumas vezes, que ele não sabia que tinha que usar o uniforme assim, o uniforme assado, só que ele fez uma série de alegações. Como estava bem estruturado, a gente tinha lá, o cara dentro de 2 anos passou por 3 treinamentos do Código de Ética, o cara assinou 2 vezes o termo, 2 vezes por ano, mais as reuniões que a gente tinha as atas, a gente colocou tudo isso no processo, e o juiz... Aí foi o contrário, o juiz refutou todos os pedidos dele, todos, e falou assim, não, ele tinha conhecimento, daqui as assinaturas são válidas, então veja aí a gente vai pro valor do compliance, né? Quanto que será que a empresa economizou com essa ação trabalhista que podia ter vindo? E daí a gente ainda tá falando de um caso, mas a gente tá falando, às vezes, fala de casos de risco de vida mesmo. Entendeu? Então, quando é para eu não ir num lugar proibido ou é para usar o EPI, é risco de vida. Claro. E imagine para a empresa, além de toda a questão da vida, mas o problema de ter um acidente grave dentro da estrutura.
Então, por isso a gente tem que reforçar, tem que termo, é chato, é repetitivo. Às vezes a gente tinha lá quando era parte bancária, né, treinamento de prevenção, lavagem de dinheiro, uma vez por ano, toda vez era os mesmos assuntos. Mas é preciso, tem que fazer, não registrar. Não dá para depois alegar desconhecimento. Não dá para alegar desconhecimento, não dá para dizer que não sabia. É isso mesmo. E, Juliano, dentro dessas tuas andanças aí por esses diversos ramos de empresa, e tem alguma empresa curiosa aí que você possa dividir com a gente aí? Alguma coisa que tenha sido diferente, que você tem criado um código de ética completamente diferente em função da atividade propriamente dita da empresa? Já andou em alguma coisa muito curiosa que você possa dividir com a gente aí? Assim, a atividade eu não digo tanto, mas a cultura. Então, hoje o grande desafio do código, dos códigos de ética e conduta, né? A gente fala código de ética, mas é ética e conduta. Algumas pessoas têm separado isso, algumas entidades, né? É a cultura. Então, eu estava falando de uma empresa totalmente formal, onde a gente tinha o tamanho da saia, então, e empresas que requerem uniforme, então são empresas, às vezes, mais tradicionais. A gente está falando de startups, onde as pessoas trabalham de bermuda, regata, pode levar o animal de estimação. Então, o desafio é essa cultura. Até onde vai isso? Até onde a gente consegue equilibrar isso? Porque, de novo, quem define o que está em conformidade é a alta administração. Então, eu tenho certeza que a gente conhece muitas empresas que você não pode trabalhar de bermuda. E não vamos até tirar fora a parte de EPI, né? Que aí tem empresas que são obrigadas a uniforme por questão de proteção. Mas vamos pensar em escritórios mais tranquilos. Muito, muito comum. E aí você precisa, o que pode, o que não pode? Qual que é o limite? Daqui a pouco tem uma pessoa trabalhando sem camisa, daqui a pouco... E aí? Qual que é o limite? Esse é o desafio. E eu já peguei tanto da mais tradicional até... Pegou extremos, Peguei né? os extremos, até a mais, enfim, né, mais inovadora, o famoso ambiente mais Google, flexível. mais flexível, exatamente. Aí dentro, né, horário flexível, home office, e entre N outras questões que a hora de colocar isso no papel e depois fazer a comunicação, pensa no futuro, isso vai me dar problema? Será que eu posso ter um processo, alguma coisa? E para a turma que está ouvindo a gente, Juliano, que eventualmente tem interesse em trabalhar na área, que características você acha que são importantes de um profissional que deseja fazer carreira em compliance? Olha, hoje eu vejo como os maiores desafios do profissional de compliance. Acho que o primeiro deles é a comunicação, tá? Porque você vai ter que atuar com a alta administração, diretoria, conselho, mas você vai ter que atuar com a ponta. Então, teve uma empresa que eu atendo que nós temos casos de pessoas que são analfabetas. Como é que eu faço meu plano de comunicação para essa pessoa? Como é que eu converso com ela? E a gente tem mais um outro caso importante que são os PCDs. Então, a gente tem pessoa deficiente auditivo, visual, então tem que ter adaptação. Ela está empresa, ela é um colaborador como qualquer outro, tá? Então, essa habilidade de você caminhar por dentro da estrutura da empresa, voltando lá, tirando o romantismo do compliance, é você ser mais ser uma pessoa que está envolvida, então isso é muito importante. O outro ponto é você saber lidar com a frustração. Porque às vezes a gente vai lá, faz um trabalho e vê risco e fundamenta e acha, deixa aquilo, você fala, nossa, cara, tá muito legal. Chega para a alta administração e fala, não, tá ótimo o teu trabalho, mas nós não vamos investir nisso agora. Que é o caso que a gente falou do orçamento. Não, nós vamos pegar esses 100 mil que você quer aí e vamos colocar tudo em mídia para a gente vender mais. Então essa resiliência, esse controle emocional é muito importante. E o controle emocional isoladamente também, porque... por exemplo, para tratar denúncias, você vai tratar problema, você vai tratar pessoas que estão psicologicamente abaladas. Então, eu já peguei casos de atendendo um rapaz que mais ou menos o tamanho do Bruno, e o rapaz chorando na minha frente. Entendeu? Então, são situações que, se você não está preparado, você não sabe muito bem como agir. Então, e a gente acaba agindo como psicólogo. Era um problema, realmente, que ele foi trazer lá para o compliance, mas aí tinha muito mais coisa envolvida. Ele estava com um problema na família, ele estava com um problema com a namorada. Uma coisa puxa a outra. Então, é importante essa inteligência emocional e principalmente para extrair realmente o que importa. E sim se preocupar, porque a gente tem que se preocupar com o colaborador. Se ele não estiver bem na vida pessoal, ele não vai estar bem no trabalho. Sim. Então, você acha que esses 3 pontos ali, né, de ser resiliente, uma comunicação boa e um controle emocional bom, e da parte do controle emocional também não se colocar em discussão. Porque não adianta, a pessoa descumpriu a regra e foi advertida de alguma forma, ela vai estar brava, ela vai querer discutir, ela vai querer justificar, e não é papel do compliance bater boca. Exatamente. Então essa inteligência é bem importante, de você... O que eu costumo fazer? Às vezes nós somos seres humanos, né? Às vezes eu fico, que vontade de responder. Falo, não, deixa passar, vou respirar, no outro dia chamo para conversar, cara, não é bem assim, vamos fazer o certo, veja que a norma da empresa, quer discutir a norma? Vamos levar para cima esse assunto? Normalmente o pessoal não quer, porque vai envolver a diretoria, mas tenta acalmar os ânimos, né, e não inflamar. Perfeito. Muito bom.
Cara, pode, assim, a gente já tá meio que chegando nos finalmente, a gente vai ter que começar a empacotar para viagem já. Tem alguma pergunta que ficou aí, Pedro? Algum ponto que você quer reforçar, Juliano? Senão Eu acho senão eu ia que dividir com não, vocês eu um acho resuminho de coisas que eu fiz aqui. que bom, eu acho que faz o teu resumo, que eu acho que se pintar alguma coisa aqui, Puxa, né? Tá bom, às vezes ouvindo aí você falar, o Juliano, alguma coisa pode pintar. legal. Turma, o que foi que eu anotei do papo com o Juliano aqui? Primeiro de tudo, vamos pelo conceito, né? A questão do compliance. Compliance, na verdade, significa estar em conformidade com alguma coisa. Pode ser estar em conformidade com uma norma, com uma regra, com uma lei. Então, não é de forma nenhuma uma coisa que aplica-se só a grandes empresas ou a empresas do mercado financeiro. Não. Se você tem um agrupamento de pessoas, seja um clube, seja uma empresa, seja um time, enfim, qualquer organização de agrupamento de pessoas onde existe alguma norma, alguma regra, alguma lei, a estrutura que faz o chamado cara crachá para ver se a norma está sendo cumprida na prática pode ser chamado como área de compliance, tá? Então, de novo, como é que a gente reforça que isso não é necessariamente uma coisa só de empresa grande? O Juliano trouxe para a gente um exemplo até de uma panificadora. Imagina uma panificadora que cresceu Verdade. com uma empresa familiar, onde tudo estava dando muito certo, a qualidade do pão estava certa, os controles anotados num caderninho de papel, numa agenda, estavam funcionando. E essa panificadora, pelo bom trabalho que faz, começa a crescer. E daqui a pouco vira uma rede de 10 panificadoras. Você vai continuar controlando isso no caderninho? Não necessariamente. Você vai precisar de algum sistema, de algum controlinho, de alguma verificação, alguma auditoria que seja interna, de controles internos, por exemplo, para garantir que a qualidade do pãozinho continue sendo boa, que a margem continue sendo respeitada, que não tem dinheiro saindo por onde não devia, né, no controle de caixa da empresa. Essa garantia da aderência aos controles da própria padaria é um compliance. Não deixa de ser um compliance, tá? O que é importante a gente ter em mente em relação a essa área? O objetivo do compliance é ser um parceiro do negócio, embora seja uma área que é geradora de custo e não de receita, é uma área que é parceira do negócio, ela não está lá para travar o negócio, tá certo? Então você, logicamente, tem que pesar a graduação, tem que pesar, logicamente, o tamanho do compliance ou a rigidez do compliance versus o negócio para não travar o próprio negócio. O Juliano deu um outro exemplo aqui para gente, uma empresa de faturamento de R$30 mil por mês. Faz sentido ter uma área de compliance que custa R$10 mil? Obviamente que não. Agora, se é uma empresa que fatura R$3 milhões, faz sentido ela gastar só R$10 mil por mês com compliance? Também não. Então ela tem que ser proporcional ao tamanho da empresa, mas ela é parceira do negócio. E como é que ela pode ser parceira do negócio? Você pode evitar riscos, evitar multas, evitar uma série de perdas financeiras por descumprimento. Ou você pode até, se for uma área bem proativa de controle interno, você pode identificar pontos de melhoria de processo e pode ajudar na melhoria contínua. Então é uma área assim que pode ser muito estratégica. Mas você que é líder e que dá o tom da tua empresa, você precisa abrir a estratégia justamente com o teu compliance officer, porque ele só pode ser estratégico se ele souber da estratégia da empresa. O Juliano deu exemplo aqui pra gente de empresa que chama ele sem querer dizer muito para que precisa. Não, para melhorar meus processos. Cara, abre o jogo pro cara do compliance. Eu estou fazendo uma sucessão familiar. Eu vou abrir capital na bolsa. A estratégia precisa estar clara para o compliance, saber que tipo de regra você tem que estar aderente e ele vai te ajudar na aderência a estar compliance a essas regras. Então a estratégia tem que ser compartilhada. E você, líder também, cara, dá o tom no sentido de que você não pode usar o compliance como muleta. Essa história de que, puta, eu por mim até fazia, mas o compliance não deixa, não existe esse troço. O compliance não deixa, nem deixa de deixar nada. O compliance não empodera o líder, nem tira o poder do líder, porque a norma foi definida pela alta gestão. O compliance garante o cumprimento e a aplicação da norma definida pela alta gestão. Então, faça-se responsável, líder, e ajude o compliance sendo estratégico. Você quer trabalhar com compliance? Importante 3 características para quem quer trabalhar com compliance. Primeiro, comunicação. Você vai falar com todo mundo da empresa. Ainda que você reporte para o conselho ou para o board, cara, você vai ter que falar com o chão de fábrica. Tem que garantir a aderência de ponta a ponta. Então, a habilidade de comunicação é super importante para falar com todo tipo de público. Tem que saber lidar muito com frustração. Lembra, a gente falou, o marketing é centro de custo, não é centro de receita. Na hora de disputar o orçamento, galera, se você tem uma ideia para estruturar o compliance que custa 100 pau, o cara do marketing tem um outro projeto de 100 pau para anunciar na Globo e vender mais, via de regra você vai perder. Mas assim, lidar com a frustração é super importante nesse sentido também. Faz parte do jogo. E a última que o Juliano comentou é a inteligência emocional. Nessa questão, porque você, via de regra, vai ser até pelo próprio canal de denúncia, ou se você virar referência dentro da empresa, a turma vai te procurar e eventualmente vai chorar as pitangas e vai te contar uma série de coisas. Você tem que entender sem se envolver
Mas tem que ter essa inteligência emocional para eventualmente abraçar o cara e não repelir a turma, senão você vai ser aquele cara do compliance que não é chamado para almoçar. Diferentemente do Juliano, que era chamado para happy hour, para almoço, etc e tal. Você tem que se envolver com o troço, tá certo? Então a inteligência emocional é super importante. Foi o que eu anotei. Porra, cara. Perfeito. Resumo Bom, né, excelente. Poder de resumir aí foi fantástico. Um ponto que complementando, né, para a gente fazer esse resumo do que foi conversado, é fazer aquele investimento valer a pena. Aquilo que eu falei. Então, a gente trouxe uma auditoria aqui para dentro da empresa. Cara, usa esses caras. É um dos pilares de compliance, está no guarda-chuva, usa esses caras. Você trouxe, está acontecendo, vamos desenvolver um controle. Contratei uma pessoa aqui para desenvolver um controle. Aproveita que ele faz valer a pena aquele investimento na empresa. Então, acho que isso que é tanto o profissional que atua em compliance, quanto os líderes e demais. Então, a gente vai gastar essa grana, podia estar investindo em mídia, como a gente falou. Então, vamos fazer isso valer a pena? Vamos fazer uma coisa séria? Chega de fazer o negócio para engavetar depois só para dizer que tem. É fazer por fazer, né? É, fazer por fazer. Então, isso eu vejo isso, muitos dos clientes que eu atendo, a gente chega e está nesse estágio. Não, tem código de ética? Tenho. Cadê? Na gaveta. Perfeito. Não, deixa eu ver aqui, acho que ano passado eu recebi por e-mail. Não é. Tanto que eu gosto de fazer, gosto de imprimir, e no mínimo cada líder tem o código de ética em cima da mesa. E líder, você tem que saber o que está aí, porque a primeira pessoa que vai ser questionada é você, não eu. Então você tem que, com certeza o compliance vai te apoiar numa dúvida, mas você tem que estar sabendo se pode, se não pode, como é que funciona. Perfeito. Muito bom, Juliano. E falando nisso aí, como é que tá as tuas andanças aí pela empresa? O que você tem aprontado? O que vem pela frente aí? Então, pessoal, com o passar desses anos, eu fui afunilando para o compliance mesmo, compliance de uma forma mais geral, e estou me especializando na parte de proteção de dados e segurança da informação. Advindo da LGPD, que é um outro tema bem interessante, que também houve uma grande romantização do tema, e a LGPD é só mais um risco a ser gerenciado, mas de qualquer forma eu me certifiquei como DPO pela CEPA. Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, então ela traz ela veio lá da GDPR, enfim, mais um acordo internacional que o Brasil não tinha como escapar, né? Então eu tenho trabalhado bastante na parte de segurança de informação, tá? E os programas de compliance em si. E também o gerenciamento de risco é um pilar muito forte que a gente trouxe lá dos bancos, enfim, quando a gente trabalhou, e é bem, bem importante. Eu atuo como consultor independente, então eu estou atendendo hoje startup, indústria, shopping, eu costumo falar. Eu trago o método. Quem conhece o negócio são vocês. Então, por isso do conversado, comunicado, fazer reuniões. Então, eu estou fazendo isso, PG. Estou nessa. E a gente deixa aí também na legenda do vídeo aí, teu site, as coisas, para que as pessoas te achem. Porque, perfeito. De novo, a gente já trabalhou junto e sabe o quanto de valor tem você ter uma área de compliance estruturada, né? Quanta coisa a gente evitou, né? Sim, por conta de tê-la, né? E mesmo que assim, a gente sabe que a maioria das empresas não tem condições de vou colocar o programa do compliance, implementar os 10 pilares, fazer tudo de uma vez. Mas vamos começar. Legal, vamos começar. Um produto que eu tenho vendido muito, você tem muita procura, é a mentoria em compliance. Legal. A empresa não está estruturada, ela não tem um compliance sócio, mas eu falei, Juliano, eu quero te consultar. Eu tenho uma situação que eu quero te consultar quando eu quiser. Aí eu faço um contrato de mentoria e quando ele precisa, a única coisa que eu falo, pessoal, eu só não posso ser responsável, porque eu não estou olhando se está cumprindo ou não está cumprindo. Mas você quer que eu te ajude? Teve um caso aí, uma empresa aqui do Brasil recebeu o código de ética lá da Itália. E falou, cara, esse é o código de ética. Eu falei, não tem como. Cultura diferente, cultura diferente, lei diferente. Vamos conversar lá com a Itália, ver isso aqui, vamos explicar. A gente vai cumprir as premissas dele, mas tem coisa que é legislação aqui. Tem que se adaptar. E assim, é pontual, entendeu? Que realmente a estrutura das empresas médias não comportam um compliance software contratado ou uma coisa mais robusta. Mas hoje, por exemplo, a minha empresa ela tem a ferramenta de canal de denúncias a baixíssimo custo. Então, assim, quase que não tem mais desculpa para não ter. Sabe? Não quero contratar? Cria um canal de denúncias interno. É um chip, um WhatsApp, claro, tem que estruturar, tem que deixar direitinho. E você pode auxiliar auxilio desde que eles queiram fazer o canal de denúncia interno, até se eles quiserem contratar melhor do Brasil, que eu já tenho contato, fiz muitas implementações de canais de denúncias, mas é um exemplo. Comece tendo o mínimo de formalização. Vai conseguir fazer tudo? Provavelmente não. Mas aos pouquinhos vai vendo, vai demonstrando a importância para a administração e aos poucos vai fortalecendo a governança da empresa. Legal, cara. Muito bom, Juliano. Obrigado, cara. Obrigado pelo papo. Tenho certeza que a turma gostou. Os endereços estarão na legenda. As descrições todas estarão ali. Uma hora do texto a gente até escreve os pilares. Se você não conseguiu anotar direitinho, a gente vai botar lá os pilares. Vamos botar lá. Legal. Para você dar uma olhada. Se tiver com dúvida em um deles especificamente, a gente vai deixar também as mídias do Juliano escritas lá, e você procura ele.
E, já aproveitando que vamos colocar os pilares na legenda, você aproveita e Você vai lá compartilha olhar o vídeo, né, Luciano, Perfeito. com a sua galera aí, para Mínimo. que outras pessoas também tenham acesso a essas informações importantes aí que o Juliano trouxe aqui pra gente. Obrigado, hein, Juliano? Obrigado aí pelo papo, obrigado pelo a gente poder buscar todo esse conhecimento aí contigo aí e dividir isso aí com a turma, cara. Muito bacana. Perfeito, eu que agradeço a oportunidade, é bom estar falando sobre o tema, tá difundindo o compliance, né, e principalmente nessa abordagem um pouquinho diferenciada que eu tenho tido nos últimos tempos, aí, de ser um compliance mais próximo da operação, isso é bem importante. Então, legal. E ótimo saber que você traz de uma forma acessível para outras pessoas, que de repente o cara tá olhando aqui e fica pensando, puta, mas o que esse cara falou não se aplica. Pô, bate um papo contigo aí. Com certeza. Que vai ver que de repente tem um início, né? A gente pode até aquele negócio, estabelecer o que você quer ter lá na frente. Puta, mas não precisa também já ter o estado da arte no primeiro momento. Começa, vai montando. E nem que queira vai ter, né? Tem muitos desafios internos, muita cultura, muitas pessoas, então nem que você queira você vai ter em curto prazo. O compliance, eu costumo falar que um programa de compliance para uma empresa média são 2 anos para você conseguir fazer. Show de bola. Obrigado, Partiu? Juliano. Valeu, pessoal. Obrigado a todos aí, muito obrigado. Até a próxima. Até a Valeu. próxima. Valeu. Obrigado, Juliano. Valeu. Valeu.